Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Certo? Vamos dar início à nossa terceira aula acerca da disciplina de gestão da informação. Hoje a gente vai trabalhar especificamente, adentrar, né, nos sistemas de informação. Então, uma breve agenda do que nós vamos conversar nessa aula de hoje, falar sucintamente sobre os conteúdos que nós trabalhamos na última aula, como nossos encontros eles acontecem uma vez por semana, né? E para a gente refrescar, né? Alguns assuntos que foram trabalhados, então eu vou mencionar rapidamente para vocês. E hoje a gente vai adentrar na conceituação, nos objetivos e funções ou elementos de um sistema de informação, certo? Para que a gente possa começar a ter esse entendimento previamente, como a gente já trabalha dentro dos ambientes produtivos. A gente já tem um contato direto com os sistemas de informação, a gente já sabe como funcionam, digamos assim, mas aqui a gente vai apresentar alguns conceitos para a gente consolidar esse conteúdo, né, e traçar o paralelo do ponto de vista prático, que são as operações que a gente realiza para alimentar os sistemas corriqueiramente nos nossos ambientes de trabalho, e com os conceitos relacionados aos sistemas de informação, certo? Então, fazendo uma breve síntese do que nós trabalhamos na última aula, a gente fez, como eu mencionei aí há pouco, né, uma visão holística desse contexto histórico. Né? Eu costumo sempre fazer esse panorama para que a gente saiba que o cenário que a gente encontra atualmente dentro das organizações e que o fluxo informacional ele é constante, né? A informação ela flui em tempo real, para a gente chegar nesse nível que nós temos hoje, caminhou por um processo, certo? E esse processo foi agregando valor, digamos assim, para chegar no nível que nós temos hoje em dia, certo? Vocês podem perguntar, professor, mas a minha empresa não trabalha no nível máximo, mas as organizações hoje em dia, quando estruturadas e quando minimamente organizadas, elas têm capacidade de ter um sistema interno dentro da organização que possibilite que ela extraia o máximo do fluxo informacional, certo? Então a gente viu lá que após a Segunda Guerra Mundial surgiu o primeiro computador eletrônico, certo? Que trouxe grandes contribuições, tanto na área, principalmente na área militar, né? E apesar de ter digamos assim, um sistema robusto no que tange ao aspecto, o hardware dele, a estrutura física, mas ele armazenava apenas instruções, coisas mais simplórias, digamos assim. Mas diante das contribuições que esse computador eletrônico ele acabou trazendo, certo? Na década de 50 surgiu o primeiro computador comercial. As empresas, as organizações, como a gente bem viu, elas viram que podiam extrair aquilo que estava sendo utilizado no âmbito militar para o âmbito empresarial, organizacional, competitivo, certo? Até que em 1971 surgiu o primeiro computador pessoal. E ao surgir o primeiro computador pessoal, o que antes era um computador da empresa, certo? Que registrava as informações da empresa, às vezes uma única máquina, principalmente em função do preço. Com o surgimento do computador pessoal, ele passou esse dispositivo a ser disseminado tanto pelos departamentos, certo? Pelos diferentes departamentos dentro da organização, quanto pelos indivíduos, certo? Isso no que tange o ambiente corporativo. E à medida que esses dispositivos eles foram disseminados pelas organizações, o controle que antes era centrado em um computador e era da empresa como um todo, passei a ser concentrado dentro dos departamentos, dentro dos processos relacionados a eles. E isso, quando a gente começa a controlar atividade por atividade, departamento por departamento, o controle da empresa como um todo, ele fica, digamos assim, mais consistente, ele fica mais robusto, né? Aquela velha história que a gente fala. É melhor para a organização controlar um processo só ao final dele, ou controlar o processo dentro de cada etapa para que o controle final ele seja, digamos assim, menos problemático, certo? Então, esse mesmo pensamento, essa analogia, a gente pode trazer para esse período. Quando a gente abrange o controle, digamos assim, informacional pelos departamentos, certo? A partir da introdução dos computadores, o controle da empresa com relação ao fluxo informacional e, consequentemente, com relação ao sistema e com relação ao processo, ele passou a ser mais amplo, né? Então, a partir desse período, dessa década de 70, como também a gente conversou, que a informação ela passou a ser estruturada nos computadores, né?
Então, o acesso à informação ele passou a ser mais rápido, certo? Passou-se a ter um maior controle de tudo aquilo que acontecia. E, a partir de 1990, né, da década de 90, entrou em vigor, digamos assim, o que a gente chama da gestão do conhecimento. Não bastava apenas ter a informação estruturada, armazenada. A ideia é a gente extrair do meu colaborador, certo? Novas informações, novos métodos, novos aspectos que tivessem a capacidade de otimizar o meu processo. E a partir de então, desde esse período, a gestão do conhecimento ela ainda é muito forte dentro das organizações. Então, basta a gente traçar um paralelo, quando volta e meia surgem aqueles projetos de desenvolvimento, projetos de inovação, em que a empresa, certo, ela faz com que aqueles colaboradores busquem gerar soluções, busquem transmitir os seus conhecimentos, para que esse fluxo de informação ele continue acontecendo, mas partindo também do próprio colaborador. Então, a gente viu esse panorama histórico, né, pessoal, até chegar nesse momento em que foi introduzida a gestão do conhecimento, que é o modelo que ainda predominantemente vigora nas organizações nos dias atuais. Outro aspecto que a gente viu, né, como o fluxo acontece dentro das organizações, o fluxo da informação. Então, a gente sabe que, como todos nós trabalhamos, né, ou já trabalhamos, as informações, elas em sua maioria, elas são estruturadas em computadores. Mas o fluxo também acontece a partir da informação estruturada no papel, certo? Quando a gente tem algumas ordens, alguns relatórios, por exemplo. A gente tem um capital intelectual e conhecimento dos colaboradores, que a gente busca, como mencionei agora há pouco, alicerçado no que a gestão do conhecimento ela pede, ela solicita que seja feita dentro das organizações, para que esse capital intelectual ele seja utilizado da maneira mais eficiente, que contribua efetivamente com o processo, certo? E a informação não estruturada, pessoal, são aqueles diálogos informais, né, que acontecem dentro da organização. Às vezes a gente precisa saber de uma determinada informação e a gente pergunta oralmente, verbalmente a algum colaborador e ele passa aquela informação. Então a gente viu a forma como essa informação ela caminha dentro da organização, dentro dessas maneiras aqui. Outro aspecto que a gente viu também, mencionou, relacionado principalmente a esse contexto histórico, né, que o que, digamos assim, a válvula, digamos assim, que fez com que esse processo evolucional acontecesse e chegasse ao que a gente tem nos dias de hoje, foi principalmente a evolução do hardware e do software. Por quê? Antigamente, os dispositivos que eram criados, os dispositivos físicos, as estruturas físicas, dos computadores, que é a vertente principal aqui que a gente está conversando, elas tinham preços muito elevados, né? E isso fazia com que o poder de aquisição, à época, principalmente quando eles foram lançados década de 50, o eletrônico, e década de 70, o computador pessoal, fosse muito restrito. Mas a partir do momento que a tecnologia foi avançando, foram encontrados novas formas de desenvolver os produtos, novos materiais, certo? Esse produto se disseminou no mercado, as pessoas passaram a procurar mais. Então, esses dispositivos físicos, os hardwares, eles passaram a ficar mais baratos. E o poder de compra, digamos assim, ele se tornou maior porque o preço do produto diminuiu, certo? Outro ponto que marcou essa evolução foram os softwares também, certo? Porque antigamente os softwares, quando eles eram desenvolvidos, eles eram alicerçados muito na linguagem, né? Na programação, que até hoje em dia eles são, certo? Só que deixou aquela vertente principal de ser um aspecto quantitativo que apenas indivíduos muito especializados sabiam, né? E como era um grupo de indivíduos que dominavam esse conteúdo, digamos assim, o desenvolvimento desses produtos, ele ficava muito caro. Então, a partir do momento que a tecnologia foi avançando também, que esse tipo de conteúdo foi se disseminando, novos profissionais foram surgindo, certo? Então, esses pacotes intangíveis, digamos assim, eles foram se tornando mais acessíveis, né? E isso permitiu que as organizações pudessem, por exemplo, em dado momento, introduzir os sistemas de controle informacional, né? Esses sistemas que a gente tem hoje em dia dentro das organizações que faz todo o controle das informações, dos processos, enfim, certo? E, pessoal, a gente viu também
as eras da informação, né? As eras da informação no que tange a ótica nossa, como engenheiro de produção, relacionada ao sistema produtivo. Então, a gente viu que quando as informações elas eram utilizadas nas organizações entre a década de 50 e a década de 70, o foco era único e exclusivamente na operação, né? Era ter o processamento de dados para ter um controle mínimo sobre aquele processo. Só que foi se vendo que, opa, esse volume de informações ele está aumentando. Se esse volume de informações ele está aumentando, a gente consegue ter um controle maior sobre o processo, né? E foi aí que entre a década de 70 e a década de 80, principalmente com o surgimento dos computadores pessoais, né, e a disseminação desse produto dentro das organizações, que passou a existir um sistema de informação gerencial, né? Mais relacionado ao nível tático da organização. Depois a gente chegou no sistema de informação estratégico, que é quando a tecnologia ela avança o suficiente, a informação ela já consegue caminhar de uma maneira maior, e as organizações elas começam a perceber que, opa, com esse controle informacional que a gente tem, a gente consegue ter vantagem competitiva no mercado, certo? E diante dessa vantagem competitiva que o fluxo informacional ele pode oferecer, as organizações introduziram isso dentro da base, né, do alicerce que é necessário para que a empresa se destaque no mercado. E a computação onipresente, pessoal, que é quando, digamos assim, toda a organização e todo o fluxo da informação acontece alicerçado nos computadores. Então, quando a gente quer saber uma informação, por exemplo, nos dias atuais, a gente acessa de imediato o sistema da empresa, a gente consegue entrar dentro do sistema da empresa, obviamente, aqueles usuários que têm acesso, né? O nível de informação compatível com o acesso que você tem para elas, mas a gente trabalha hoje em dia com esse fluxo informacional que funciona a todo vapor, digamos assim. Então, isso foi uma breve recapitulação do que nós trabalhamos na última aula, certo? Só para lembrá-los do que a gente conversou e para entrar no conteúdo da aula de hoje. Tranquilo para vocês, pessoal? Boa noite aí, quem está chegou depois do que eu falei inicialmente. Só beber uma água aqui. Tranquilo, né? Dê um ok aí, por favor. Então vamos embora. Hoje, pessoal, como eu mencionei agora há pouco, a gente vai começar a falar sobre o sistema de informação, certo? E quando a gente busca conceituar um sistema de informação, a gente remete a dois conceitos, as duas palavras principais, né? Digamos assim. Informação, certo? E sistema. Então, a conceituação de informação a gente já trabalhou na nossa primeira aula, no que tange aquele conjunto de dados que são organizados, que são minimamente estruturados, que disponibilizam, digamos assim, algum poder de análise, certo? E sistema, pessoal. Quando a gente pensa em um sistema, normalmente a gente remete a um todo, né? A uma estrutura mais ampla, e dentro dessa estrutura mais ampla, certo? O conjunto de processos ou atividades ou elementos que estão interrelacionados, certo? Cada um desenvolvendo o seu processo, a sua atividade em específico, visando atingir um objetivo comum, certo? Que é o objetivo geral desse sistema. Então, trazendo só essa conceituação aqui, ó, de uma maneira mais clara para vocês, um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interrelacionados que interagem no desempenho de uma função ou para atingir um objetivo, certo? Então, diante dessas duas definições, a gente pode remeter, professor, o que é um sistema de informação? Para trazer essa conceituação, eu gosto de fazer um paralelo, né? Muitas vezes se fala para a gente, o sistema produtivo da empresa. O que é o sistema produtivo de uma empresa, por exemplo? É um conjunto de atividades que fazem com que, ao final, seja desenvolvido um produto ou provido um serviço, certo? O sistema de qualidade da empresa. É o conjunto de atividades que fazem com que aquela empresa, digamos assim, tenha um controle sobre o processo e mantenha os parâmetros de qualidade previamente estabelecidos. Então, quando a gente fala no sistema de informação, a gente traça um paralelo com esses conceitos. Ou seja, são todas as atividades, todos os elementos que visam ter esse controle,
certo? E a partir desse controle do fluxo informacional, gerar informações que são úteis para uma organização, que são úteis para um departamento, que são úteis para um setor, certo? Então, trazendo aqui a definição, ó, conjunto organizado de componentes para coletar, transmitir, armazenar e processar dados de modo a fornecer informação voltada para a ação, certo? Conjunto de componentes interrelacionados para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a finalidade de facilitar o planejamento, controle, a coordenação, a análise e a tomada de decisões dentro da organização, certo? Então, quando a gente pensa nas organizações hoje em dia, elas utilizam um sistema de informação, certo? Esse sistema ele pode ser amplo dentro da organização, certo? Um sistema em que todos, digamos assim, têm acesso. Pode ter um sistema específico do setor que se conecta com esse sistema principal da organização, mas o foco, pessoal, de todos esses elementos e todas essas atividades tem como objetivo principal disponibilizar informações que sejam úteis e que principalmente auxiliem no processo de tomada de decisão dentro desses ambientes produtivos, certo? Aí eu pergunto para vocês, né, para que vocês me ajudem a responder aqui, qual o principal objetivo ou quais são os objetivos de um sistema de informação? Vocês podem me ajudar aí? E aí, pessoal, qual é o principal objetivo ou quais são os objetivos dentro de um sistema de informação? O Ítalo falou aqui, acelerar o processo, melhorar a produtividade, certo? Vamos ver aí. Vamos ver se alguém abre o áudio também, fala e complementa. Primeira coisa, vocês trabalham com algum sistema de informação específico? Vocês alimentam algum sistema? Certo? Então, esse sistema é importante por quê? Esse sistema que vocês alimentam. Qual é a finalidade dele dentro da organização? Dentro do processo que vocês desempenham? Por que ele é importante? Que a informação seja padronizada e chegue a todos, certo? Ítalo falou na questão da eficiência dos processos, manter todos os envolvidos no processo a fim de garantir que todas as etapas sejam cumpridas por seus respectivos responsáveis. A Natália complementou aqui, ó, por exemplo, os resultados, o Francisco ajuda na tomada de decisões. Então, abrange todas essas respostas que vocês trouxeram para a gente, pessoal. Quando a gente utiliza dentro de uma organização um sistema de informação, o objetivo basilar de um sistema, certo? É prover aquela informação para quem tem, digamos assim, necessidade de que ela chegue, certo? Então, o principal objetivo de um sistema de informação é disponibilizar a informação dentro da organização para aqueles indivíduos. Ah, professor, não entendi muito bem. Então, por exemplo, se eu trabalho em determinado setor, certo? E eu alimento constantemente um sistema, certo? Com a minha operação específica. Eu estou alimentando aquela operação específica, mas, por exemplo, meu gestor, meu supervisor, ele volta e meia olha como está andando o processo, certo? Olha quantos pedidos foram cadastrados, por exemplo. Olha qual foi o tempo, o período em que determinada mercadoria chegou. Olha, por exemplo, o tempo que está existindo para descarga de determinado material, certo? Então, o primeiro objetivo, pessoal, de um sistema de informação é disponibilizar a informação para que vocês comentaram aí no chat, né? Para que as pessoas possam ter acesso a essa informação. Esse é o objetivo basilar, certo?
Trouxe aqui para vocês. O objetivo geral é disponibilizar para a organização as informações necessárias para que ela atue em um determinado ambiente. Então, isso a gente está falando no aspecto macro, né, no nível estratégico. Mas quando a gente vai para as operações, dentro de um setor específico, seja na operação, seja na logística, seja na qualidade, seja no comercial, a gente alimenta aquele sistema para que outras pessoas tenham acesso, para que a gente possa fazer com que aquela informação que eu estou disponibilizando, muitas vezes no comercial, certo? Ela, pelo sistema, via sistema, possa ser repassada lá para o setor de logística, por exemplo, para que ele possa organizar a entrega de um material específico, certo? De um produto que já está fabricado, certo? Ou para o setor de produção, quando chega a ordem de produção, que pelo sistema essa informação ela pode chegar. Então, a partir do momento, pessoal, que a empresa tem um sistema de informação, que a gente alimenta esse sistema de informação, a primeira motivação é para que essa informação ela possa fluir, certo? E uma vez que essa informação ela possa fluir dentro da organização, aí chega em todos esses aspectos que vocês mencionaram agora há pouco, seja acelerar o processo. Como assim acelerar o processo? Quando a gente tem um fluxo informacional que flui mais rápido, certo? A gente consegue tomar decisões, como vocês também mencionaram, de uma maneira mais rápida. E quando a gente tem um processo de tomada de decisão mais rápida, a gente minimiza problemas, certo? A gente cria alternativas, a gente ganha soluções, certo? A Natália falou aí, ó, o Ítalo e a Natália falaram na melhoria do processo, então relaciona isso que eu mencionei agora há pouco, do tempo para tomada de decisão, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Manter todos os envolvidos no processo a fim de garantir que todas as etapas sejam cumpridas por seus respectivos responsáveis. O fluxo da informação também é importante nesse sentido, principalmente quando a gente remete àquela situação quando o pedido é feito pelo cliente, né? Quando o pedido é feito pelo cliente, muitas vezes ele vai para o comercial, do comercial, dependendo, ou vai para a logística ou vai para a operação, da operação esse pedido passa para a logística, da logística para voltar para o comercial, certo? Então a gente vê aí que tem uma série de envolvidos para que um produto ele chegue ao cliente, por exemplo, certo? E para que não exista atrasos, digamos assim, essa utilização desse sistema, como vocês estão mencionando aí, essa motivação que tem em utilizar essa informação para que ela flua e, ao fluir, tome as decisões mais rápidas, faz com que esse processo, para atender uma demanda do cliente, certo? Uma solicitação do cliente, ele aconteça da maneira, digamos assim, mais rápida. E mesmo com todos esses sistemas de informação que a gente utiliza dentro das organizações, né? Os sistemas que as empresas adotam, esse processo ainda tem ruídos, né? Tem falhas nessa comunicação. Muitas vezes a entrega que precisava ser feita ao cliente, ela não é feita, mesmo possuindo um processo em que a informação flui constantemente. Aí a gente faz um exercício de imaginação, certo? Que exercício é esse? Eu mencionei com vocês que lá na década de 50, principalmente nesse período, as organizações elas ainda não utilizavam os dispositivos de controle, né, para esse fluxo informacional. Se nos dias de hoje a gente ainda encontra problemas dentro das empresas no que tange ao fluxo dessa informação, mesmo possuindo todo o aparato tecnológico, quando a gente menciona esses períodos mais remotos em que os sistemas tecnológicos não eram como são atualmente, como acontecia esse processo? Será que não gerava muito problema? Certo? Será que não era muito problemático? Tomando como base, tomando como parâmetro para uma comparação o cenário encontrado hoje. Então, eu gosto de fazer sempre esse paralelo, pessoal, para a gente ver como existe a evolução, né? O que hoje a gente acha que em muitas empresas é completamente desorganizado e bagunçado, se a gente traçar um paralelo com o que era anos atrás, décadas atrás, em outros ambientes, né, em outros momentos da história, era um caos completo, certo? Então a gente hoje se depara com sistemas produtivos que disponibilizam condições para que esse fluxo informacional possa acontecer da melhor maneira possível. Então, só lendo aqui o último comentário, o sistema de informação ajuda a acompanhar as etapas de cada processo,
como por exemplo o PCM. Temos identificação das demandas, planejamento, programação, preparação, execução e controle. Exatamente. Alimentar o sistema é basilar para que se tenha um entendimento de tudo que está acontecendo naquele processo, né? Para que a gente possa programar, por exemplo, saber quando é que vai ser a próxima manutenção, por exemplo. Tudo isso faz com que a gente tenha um controle. O que a gente precisa extrair nesse primeiro momento aqui, pessoal, é que o objetivo geral, sempre que se tem um sistema de informação, o objetivo básico, quando uma empresa introduz, é que ela possa fazer esse controle da informação, essa gestão, que a partir desse controle da informação, ela possa disseminar, certo? Para todos aqueles que têm interesse naquela informação. Quando eu menciono tem interesse, é que são tomadores de decisão, é que precisam decidir algo, precisam, digamos assim, tomar alguma decisão que vai impactar dentro daquele processo, certo? E aqui, os objetivos específicos de um sistema de informação ou dos sistemas de informação que eles se enquadram justamente com o que vocês mencionaram agora há pouco no chat, certo? O primeiro objetivo, suporte ao controle e integração dos processos de negócio em funções organizacionais. Vou detalhar sobre ele só mais um pouquinho à frente, certo? Objetivo 2, suporte ao processo decisório nos diversos níveis organizacionais. Opa, vocês mencionaram bastante isso aqui, ó. O suporte ao processo de decisão, auxiliar e otimizar o processo de tomada de decisão, certo? E o terceiro ponto, suporte às estratégias competitivas, propiciando a obtenção de vantagens competitivas. Então vamos detalhar um pouquinho dentro desses objetivos, né, que se enquadram e se alinham com o que vocês mencionaram agora há pouco. Primeiro ponto, pessoal, suporte ao controle e integração dos processos de negócio e funções organizacionais. Antes de explicar detalhadamente esses pontos, vamos pensar no seguinte. Por exemplo, eu trabalho no setor financeiro, certo? No setor financeiro não, no setor comercial, certo? Todos os pedidos que são feitos pelos clientes, todas as vendas, eles passam pelo meu controle, certo? Além desse setor comercial, que passa todas as vendas, para que esse produto ele seja disponibilizado ao cliente, certo? Ele precisa, como voltando àquele exemplo que eu dei anteriormente, ou ir para, digamos assim, proceder, para saber se existe algum produto que pode atender aquela demanda, ou fazer um contato, digamos assim, com o departamento de produção, com o setor de produção, para que aquele produto ele possa ser produzido, possa ser fabricado, certo? Então, esse primeiro objetivo, ele diz o seguinte, olha, um sistema de informação dentro da sua empresa, ele possibilite que você integre, faça a integração desses diferentes departamentos, desses diferentes setores, certo? Que essa integração aconteça de uma maneira, como você inclusive até vocês falaram, né? Acho que foi o Ítalo que falou, que acelere esse processo, que essa comunicação aconteça de uma maneira mais rápida. Então, o primeiro objetivo, pessoal, entre esses que eu estou listando para vocês, certo? É que esse sistema de informação que é utilizado, ele permite essa integração. E ao permitir essa integração, esse fluxo informacional, ele acontece de uma maneira mais rápida, certo? De uma maneira mais eficiente, impactando nos resultados, né? Ou seja, na entrega do produto ao cliente em um prazo menor, digamos assim. Então, aqui, pessoal, o foco nas funções organizacionais e suas respectivas atividades. Ou seja, além de possibilitar, digamos assim, que essa integração entre os diferentes departamentos, entre os diferentes setores, entre as diferentes funções organizacionais, elas aconteçam, o sistema de informação, ela permite que as atividades e os processos que são inerentes a cada um dos departamentos, eles sejam controlados, eles consigam ser melhor gerenciados. Então, por exemplo, o Carlos Felipe falou na questão da manutenção, certo? No departamento da manutenção, certo? Então, o pessoal lá, com o sistema que eles utilizam, eles conseguem, como o Felipe falou, ter um controle, digamos assim, mais consistente, mais robusto, certo? Das atividades que eles já desempenharam e das atividades que eles precisam fazer. E esse departamento específico, pegando o caso do Felipe, que faz esse controle dessas atividades, ele muitas vezes tem que conversar, digamos assim, com o departamento de produção, por exemplo, para saber
para identificar se determinada máquina deu problema, certo? Por exemplo, se aconteceu uma situação atípica, uma máquina quebrou, certo? Então, esse canal de comunicação, ele precisa acontecer. E isso só acontece porque existe um sistema, certo? Além do sistema interno de cada departamento, de cada processo, como é o caso do Felipe, no departamento dele, no departamento de manutenção, no setor de manutenção, tem todo o controle informacional. No setor de produção, também tem todo o controle informacional. Mas existe um mecanismo, um sistema, muitas vezes o sistema interno da empresa, que permite que essa comunicação ela possa acontecer. Certo? Então, aqui, pessoal, disponibiliza informações para o gerenciamento e execução das operações da organização. Então, esse segundo ponto aqui, ó, encaixa perfeitamente com o que o Felipe colocou aí no chat para vocês, de ter todo esse, digamos assim, direcionamento do que precisa ser feito, que a empresa possa fazer, o setor de manutenção específico, possa fazer o seu planejamento, saber quando eles vão precisar ir em determinado setor, trabalhar com determinada máquina específica, se tem uma máquina que foi comprada mais recente, foi, sei lá, comprada na Alemanha, por exemplo, e que eles têm uma equipe de manutenção específica e que volta e meia eles vão precisar vir, então precisa ter alinhar esse dia para que essas duas equipes possam fazer a manutenção, entender a manutenção da máquina. Então, tudo isso só é possível se existir um controle da informação. Saber as máquinas que existem, quando foi que existiu o último problema com relação àquela máquina, se existe uma previsão de quando, mais ou menos, de quando pode acontecer um novo problema, dado o histórico dessa máquina. Então, esse controle informacional permite, sem levar em consideração ainda, né, as ordens, as solicitações que chegam, né, para que eles possam fazer esse gerenciamento. Então, pessoal, o que a gente precisa gravar aqui, né, ela permite um sistema de informação que, além da gente controlar, ter um melhor gerenciamento, um maior controle dentro da atividade, dentro do departamento específico, a integração entre esses departamentos, entre essas diversas áreas, certo? E o ponto importante, também vocês mencionaram aí no chat, é esse controle acerca do processo operacional, certo? Então, quando a gente consegue vislumbrar tudo o que está acontecendo dentro daquele setor em específico, dominar todas as variáveis que norteiam aquele setor, o processo de tomada de decisão, ele tende a ficar, digamos assim, mais ajustado, né? Mais eficiente. Então, essa talvez seja uma das principais contribuições quando a gente remete a um sistema de informação, né? Ele possibilita que esse controle ele seja cada vez mais amplo. Certo? Com relação a esse primeiro objetivo, no que tange essa integração entre essa possibilidade de integração entre os diferentes setores. Ficou claro para todo mundo? Para aqui, pessoal, para essa situação específica, é só vocês mencionarem, né? Eu estou no meu setor tal eu converso com quais outros setores, quais outros departamentos dentro da empresa. Opa, como é que esse canal de comunicação ele acontece sob a ótica formal? Às vezes a gente não precisa fazer essa solicitação, precisa da informação de um determinado setor. Então, isso possibilita que, no ambiente organizacional em que existem muitas variáveis, isso seja viável, né? E isso foi, inclusive, uma quebra de paradigma, né? Porque, antigamente, cada setor, digamos assim, trabalhava de uma maneira isolada, certo? De uma maneira muito analítica. Até que surgiu as abordagens sistêmicas, né? E quando a gente fala numa abordagem sistêmica, por mais que a gente saiba que hoje em dia cada setor puxa para o seu lado, mas existe uma integração entre esses diferentes departamentos, entre esses diferentes setores, para que possam construir, digamos assim, o melhor caminho para a organização, certo? Então, isso, anteriormente, voltando décadas atrás, isso era pouco visto, essa abordagem sistêmica, digamos assim. A partir da década de 80, principalmente, com a consolidação da ISO 9001, né, da série ISO 9000, e que ela mencionou essa necessidade de que, para que as organizações elas cresçam, elas precisam dessa abordagem sistêmica, em que os setores eles precisam estar funcionando de uma maneira integrada, que esse fluxo de informação ele aconteça,
que não existam barreiras, né? E a gente sabe que uma barreira dentro de uma organização, no que tange um canal de comunicação, atrapalha consideravelmente um processo, certo? Então, porque a gente sabe, dentro de um sistema produtivo, que a variável tempo, ela remete sempre ao aspecto monetário, né? Então, enquanto a gente consegue otimizar o tempo, a gente está trazendo contribuição ao processo, a gente está conseguindo agregar valor. Certo, pessoal? Beleza, então a gente vai aqui para o segundo objetivo. Certo? Esse segundo objetivo não é uma ordem de prioridades, objetivo 1, objetivo 2. Coloquei apenas dentro dessa estrutura que fica mais fácil da gente conseguir armazenar essa informação. Então, no primeiro objetivo, a gente viu que um sistema de informação ele possibilita a integração entre os setores, certo? Então, sob a ótica prática, a gente já sabe que isso acontece, mas isso acontece da maneira mais eficiente possível, digamos assim, em decorrência dos sistemas que são utilizados. Aí a gente chega no nosso segundo objetivo, que vocês mencionaram bastante, é o que sempre a gente remota quando a gente está falando em informação, certo? Suporte ao processo decisório nos diversos níveis organizacionais. Deixa eu beber uma água aqui. Para a gente tomar uma decisão, pessoal, seja ela qual for, o que é que a gente precisa? Falando de um ambiente produtivo, certo? Um sistema produtivo. A gente precisa de informação, correto? Então, se a gente pensar no sistema produtivo, no que tange os colaboradores, todos os colaboradores, eles tomam algum tipo de decisão, certo? Obviamente que cada colaborador dentro do nível, com seu nível de competência, com o nível de decisão que ele precisa tomar respectivo a essa competência que ele tem. Então, por exemplo, se a gente tem um colaborador no nível mais operacional e a função dele é apenas apertar um botão, mas ele só aperta aquele botão se um sinal, se uma luz verde aparecer, ou se um produto chegar para ele, se a ordem chegar para ele, por exemplo. Então, dentro de uma organização, todo colaborador ele vai trabalhar com algum processo decisório, certo? E esse processo decisório ele vai acontecer com base nas informações que chegam para ele, certo? Então, quando a gente pensa no sistema de informação, lembrando aquele objetivo basilar que eu falei para vocês, que é disseminar informação para quem, digamos assim, tem direito a recebê-la dentro do sistema produtivo, essas informações que chegam, o volume de informações que chegam e como essas informações elas chegam, elas vão auxiliar no processo de tomada de decisão, certo? Então, por exemplo, se a gente utiliza um sistema de informação, lá na operação, eu trabalho na operação, por exemplo, e eu alimento o meu sistema, certo? Alimentando meu sistema, de uma operação específica, sei lá, recebimento de material. Alimento o sistema durante toda a semana. Aí, por um acaso, meu supervisor, meu coordenador, ele quer fazer uma avaliação dessa minha atividade, certo? E pelo sistema ele consegue, por exemplo, gerar um relatório, gerar um gráfico, certo? E a partir dessa informação ele consegue, opa, esse processo está acontecendo da forma adequada. Esse processo não está acontecendo da forma adequada. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que as informações que são geradas por um sistema de informação vai auxiliar diretamente no processo de tomada de decisão. Então, quanto mais eficiente for esse sistema de informação, certo? A gente vai ver um pouquinho sobre os elementos, certo? Quanto mais eficiente e quanto esse processo de alimentação ele for o mais adequado possível, o sistema vai processar, vai armazenar aquela informação e vai gerar um produto que vai permitir que eu tenha a melhor decisão. Só traçando um paralelo aqui, pessoal, desse aspecto de tomada de decisão e da importância da gente alimentar esse sistema da maneira adequada. Então, por exemplo, pegando um caso ainda relacionado à logística, certo? Então, a gente precisa entregar, um cliente fez um pedido ao comercial, certo? O comercial, a gente já tem esse produto no nosso estoque, passou essa demanda para a logística, certo? Então, a logística vai colocar lá no sistema, vai criar esse pedido, certo? Para que inicie todo o trânsito de entrega até o cliente final. Só que, se em dado momento, essa informação que chegou para eles, certo?
faltou alguma informação do cliente, por exemplo, e mesmo assim esse sistema foi alimentado, e esse sistema não tem nenhuma trava com relação à falha, à falta de informação, por exemplo, esse processo vai acontecer, certo? Foi criado o pedido dentro do meu setor logístico. Quando chega no momento em que esse pedido ele vai ser entregue ao cliente, certo? Como está faltando informação, esse pedido não vai poder ser entregue, certo? Porque está faltando informação daquele cliente. Aí chega a minha equipe de logística e precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão? Se a informação não está aqui, se eu não tenho como saber o destino que é para esse produto ir, a gente vai precisar voltar para o CD e ter isso daqui como um caso de insucesso. Ou seja, a forma como a informação chega, tanto do ponto de vista positivo, digamos assim, para auxiliar positivamente na tomada de decisão, quanto para auxiliar negativamente na tomada de decisão, ela acontece a todo momento dentro do âmbito organizacional, certo? Então, esse processo de decisão, por exemplo, pessoal, ele acontece no nível operacional, certo? Como a gente bem sabe, como a gente bem discute, certo? A gente que é da engenharia de produção, a gente vê o quanto esse fluxo de informação, ele constantemente auxilia nesse processo de tomada de decisão, certo? Tanto para avaliação, para controle e para os ajustes. Então, quando em determinada equipe de trabalho, determinado indicador, ele não está condizente com o que foi previamente estabelecido. Como foi que aquela informação foi obtida, aquele indicador? A partir de um sistema que foi alimentado e que gerou aquele resultado. Então, se esse indicador ele não está dentro do parâmetro estabelecido, a gente precisa fazer um ajuste, a gente precisa tomar uma decisão. O que a gente fez de errado para que esse indicador não atingisse o parâmetro estabelecido? Então, a gente precisa, a partir da informação que foi gerada, otimizar esse processo relacionado a essa equipe em específico, certo? No nível tático, né, pessoal, corrigir as metas, principalmente ali no médio prazo, com relação às gerências em específico, né? Quando a gente está na operação, pensando no médio prazo, porque tais setores, falando agora nos setores de uma operação, eles não estão caminhando da maneira adequada. Porque aquelas unidades produtivas não estão entregando os resultados que eram esperados, não estão batendo os níveis de eficácia que eram esperados, certo? Então, a informação, esse fluxo informacional, auxilia nesse processo de tomada de decisão. E no nível estratégico, pessoal, mais uma vez, nesse direcionamento que precisa ser feito com relação ao mercado. Então, a empresa ela só consegue mudar uma estratégia. O que é mudar uma estratégia? Hoje eu trabalho com nicho específico de clientes, certo? Com clientes com essas características que desejam esses produtos. Mas eu fiz uma pesquisa de mercado, por exemplo, fiz uma análise do mercado, fiz uma análise dos meus concorrentes, fiz uma análise do perfil do meu consumidor e eu optei por mudar o meu produto para atender outro tipo de cliente em que tem poucas empresas concorrendo. Eu só tenho capacidade de fazer isso, de mudar, digamos assim, o direcionamento da minha empresa dentro do mercado, se eu tiver informações suficientes para que isso aconteça, certo? Então, eu menciono essa questão da informação, traçando um paralelo também com a série ISO 9000, certo? Por quê? A ISO 9000, ela fala muito que a empresa ela precisa ter informação documentada. Ela precisa controlar informacionalmente o seu processo. Mas como, professor, a ISO 9000 ela não é sobre gestão da qualidade? Então, ela especifica para os gestores, para os líderes, para os donos de empresa, que a informação e esse controle da informação é um aspecto extremamente importante para que a qualidade do processo dela alcance níveis de excelências compatíveis, certo? E ao alcançar esses níveis compatíveis, que ela consiga se manter competitiva dentro do mercado. Então, quando a gente menciona na ISO 9000, a gente fala muito nessa questão da informação documentada, de ter tudo registrado, certo? E os sistemas de informação, eles são extremamente importantes também nesse sentido, para que a empresa tenha esse arcabouço, digamos assim, de informações que possibilite que ela controle todo o seu processo e, ao controlar todo esse processo, impactar diretamente na tomada de decisão, certo? Com relação à tomada de decisão, tranquilo, né? Dependendo da informação, até 10 anos a informação
É guardada, exatamente, Tatiana. É, seja arquivo físico ou arquivo digital. Importante contribuição da Tatiane. Eu queria saber, pessoal, se com relação a esse objetivo ficou tranquilo para vocês, né? Tatiane deu retorno, Carlos deu retorno. Então, por mais que esse aspecto relacionado ao sistema de informação a gente faça de uma maneira automatizada, certo? Quando a gente trabalha, quando a gente começa a analisar o contexto sistêmico, né? E a gente, como engenheiro, a gente precisa olhar o contexto sistêmico. Quando vocês começaram a trabalhar lá na disciplina de Sistema de Gestão da Qualidade, quando adentraram na série ISO 9000, eles batem muito nessa tecla da importância da informação documentada, né? De que a empresa controle os seus processos, certo? Que tenha domínio sobre tudo o que acontece. Porque esse domínio, como eu mencionei agora há pouco, se relaciona diretamente com a qualidade. Então, a gente, a partir do momento que a gente consegue traçar esses paralelos, né, a gente vai ver como muito do que a gente vê dentro dos ambientes produtivos, no que tange a gestão da informação, no que tange a gestão da qualidade, no que tange a gestão da operação, eles estão intimamente relacionados, né? E a gente não pode negligenciar a importância que determinado aspecto tem no outro, porque como existe essa abordagem sistêmica, quando um ente, um setor, um departamento falha, impacta diretamente no processo. Então, pegando o caso do Felipe, ele trabalha na manutenção. Se em dado momento o setor de manutenção não estiver trabalhando da maneira adequada, eles vão impactar no tempo de disponibilidade daquela máquina para o processo produtivo. Quando impacta no tempo de disponibilidade, ou seja, é uma máquina a menos que está operando. Se é uma máquina a menos que está operando, é uma produtividade que não está sendo alcançada, por exemplo. Então aí a gente vai traçando essas relações dentro do processo produtivo e vai vendo como está tudo muito interligado, né? E a gente precisa ter, como engenheiro de produção, buscar identificar essas relações e tê-las mais claras, digamos assim, dentro do nosso aspecto cognitivo. Certo, pessoal? Aqui o terceiro ponto, né, nos sistemas de informação, aqui a gente adentra mais nos níveis estratégicos, porque a informação, o fluxo informacional, tanto interno quanto externo da organização, dá suporte para que as empresas elas possam ter vantagem competitiva. Aqui eu coloquei já para vocês o conceito de vantagem competitiva, né? Buscar diferenciação com relação aos concorrentes, certo? Então a gente, pessoal, cada vez mais os mercados eles são muito acirrados, certo? Tirando um pouco da lógica das empresas que digamos assim, são monopólios, são grandes empresas que já estão consolidadas. Mas as empresas, principalmente microempreendedor, pequenas empresas, elas buscam adentrar nos mercados, certo? E essas empresas que adentram nos mercados, elas buscam maneiras de se destacar, de aumentar a venda dos seus produtos, de aumentar a comercialização dos seus serviços, certo? E a busca de maneiras para se destacar no mercado, a gente fala nessa busca pela diferenciação da vantagem competitiva, certo? E como as empresas elas conseguem ter essa vantagem competitiva, pessoal? A partir do momento que elas conseguem gerar novas formas de operação. Ah, professor, como assim uma nova forma de operação? Quando a gente introduz, por exemplo, um método novo dentro de uma operação, dentro de um sistema produtivo, certo? Quando a gente tem uma ideia que a gente pode, por exemplo, mudar um layout, mudar a circulação, o fluxo, certo? Introduzir um novo método, substituir 3 máquinas por uma única máquina, certo? Então, quando a gente cria mecanismos para otimizar o meu processo, por exemplo, a gente está fazendo com que a empresa tenha uma redução de custos, por exemplo, aumenta a sua produtividade, e quando ela consegue trabalhar com essas variáveis, ela consegue ir alcançando essa vantagem competitiva que tanto se busca. Então, por exemplo, traçando mais um paralelo, se uma empresa ela consegue reduzir os custos de operação a partir de um método que ela implantou, certo? Então, ela pode diminuir a margem, digamos assim, de lucro que ela quer ter dentro daquele processo, porque ela conseguiu reduzir o custo do processo. Então, ela reduz um pouquinho a margem de lucro dela, certo? E só fazendo
esse jogo, digamos assim, ela consegue oferecer um produto com preço relativamente mais baixo do que a concorrência, certo? Mas não tendo perdas no aspecto financeiro, e ao disponibilizar um produto um pouco mais barato, mas que possui os mesmos parâmetros de qualidade, que atende os mesmos objetivos daquela outra empresa, certo? Ela consegue ter essa vantagem competitiva. Então, isso só é possível quando o fluxo de informação ele acontece. Por quê? Opa, eu estou conhecendo o processo, eu estou vendo que as coisas aqui elas não estão andando da maneira adequada, eu tenho condições de criar alguma coisa, de pensar alguma coisa para melhorar esse processo. Outros dois mecanismos, pessoal, que são importantes nessa obtenção de vantagem competitiva, é a criação de novos produtos e a provisão de novos serviços, certo? Como é que a gente pode disponibilizar um produto, ou como a gente pode adentrar no sistema PSS, por exemplo, produto e serviço, ou no processo de servitização, que é disponibilizar serviços em específico. A gente só consegue fazer isso quando a gente consegue mapear o mercado, quando a gente consegue entender o mercado, quando a gente consegue obter essas informações. E a partir dessas informações que chegam, que adentram no sistema específico dentro da organização, seja lá no setor de marketing, por exemplo, que cuida desse aspecto relacionado ao cliente, que permite com que seja feita essa análise, se trace o perfil desse consumidor, ou se identifique o porquê determinado produto que antes atingia uma faixa de mercado específica está tendo uma redução, certo? Então, diante dessa redução na minha parcela de mercado, o que eu posso fazer para otimizar? Eu só consigo ter essa leitura a partir do fluxo informacional. Então, essa informação, quando chega, quando é trabalhada dentro do sistema de informação, permite que a empresa ela consiga ter essa tomada de decisão, que direcione com que ela faça, por exemplo, a introdução de um novo método, que ela crie um novo produto, que ela disponibilize um novo serviço ao mercado. Então, esse aspecto de contribuição para a obtenção de vantagem competitiva, ela acontece quando traz impactos que fazem com que ela digamos assim, se diferencie dentro do mercado. Com relação a esse terceiro objetivo, tranquilo para vocês? Algum apontamento, alguma contribuição? Tatiane deu retorno. Preciso de um feedback maior, pessoal. Pouca gente está se manifestando. Francisco deu retorno, Jonas deu retorno, Bruno deu retorno, Pablo deu retorno, a Natália deu retorno. Beleza. Então vamos caminhando. Eu agradeço aí, é sempre importante quando vocês dão esse feedback, que eu pelo menos imagino que vocês estão acompanhando onde eu estou conversando com vocês, certo? E aqui, pessoal, a gente chega nas funções, certo? Alguns autores chamam de funções, outros autores chamam de elementos, certo? Dos sistemas de informação. Então eu vou explicar primeiro essa estrutura para vocês, depois eu vou tentar dar um exemplo para tentar clarear, né? Digamos assim, para que não fique nenhuma dúvida, que a gente possa ter o entendimento acerca disso daqui, certo? Vamos pensar no sistema de informação, certo? Então, primeiro ponto, a gente tem a coleta. Então, o que seria a coleta? São os dados, certo? São as informações. É tudo aquilo que é considerado entrada. Ou seja, tudo aquilo que vai entrar no meu sistema, certo? Então, quando a gente está lá alimentando um sistema específico com informações, certo? A gente está pegando os dados, que são caracterizados como coletas, e está lançando dentro do sistema, certo? Esse sistema, pessoal, ele faz um processamento. Esse processamento ele é feito a partir do algoritmo, do software em específico, da linguagem que ele utiliza, enfim, faz o processamento dessas informações que chegaram, certo? Em paralelo, essas informações que chegaram, elas tendem a ser armazenadas, certo? Algumas empresas, além de utilizar o próprio software para armazenar as informações, elas utilizam um outro dispositivo que busca fazer esse armazenamento também em nuvem, certo? A partir desse processamento dentro do sistema, né, a partir dos algoritmos, como eu mencionei com vocês, os dados, eles são disponibilizados, eles são distribuídos,
certo? E eles são distribuídos para todos aqueles que vão ter ou que têm possibilidade de ter acesso a essa informação. A partir do momento que esses dados saem do meu sistema, seja a partir de um relatório, seja a partir de um indicador, seja a partir de um gráfico, independente da forma como ele se apresente, aquilo vai fazer com que aquele indivíduo que acessa aquela informação, certo? Ele faça uma análise e tome uma decisão, certo? E essa decisão, ela gera um feedback. O que é esse feedback? Ou ele aceita, por exemplo, digamos assim, quando a gente tem um controle material, por exemplo. Quando a gente, esse controle ele é feito, que o indivíduo verifica, a mercadoria ela está ok. Então o feedback é um feedback positivo, né? Então a gente alimenta o sistema dizendo que aquela mercadoria que chegou, ela está ok. Ou quando é uma mercadoria com problema, digamos assim, você anota lá, registra e joga lá no sistema que aquela mercadoria, aqueles itens específicos, eles são problemáticos, certo? Essa é a explicação geral. Agora vamos para o exemplo, e com o exemplo fica mais fácil de registrar, certo? Eu tenho a minha empresa, por exemplo, e a gente tem um processo produtivo, a gente disponibiliza um determinado tipo de produto, certo? Só que para disponibilizar esse produto em específico, eu preciso de matéria-prima, certo? E a cada 15 dias, mais ou menos, os fornecedores trazem essa matéria-prima para o meu CD, digamos assim, né? Para o meu armazém, certo? Então essa mercadoria chegou, certo? Então o pessoal, o setor que é encarregado de fazer esse recebimento, vamos pensar aqui no processo mais rústico, digamos assim. Então eles recebem essa mercadoria, certo? Entre aspas, fazem um registro no papel, vamos pensar um processo bem rústico. Fazem um registro no papel, certo? Dão um ok para o meu fornecedor, certo? E pega esse controle que eu fiz no recebimento da minha matéria-prima e jogo lá no meu sistema. São meus dados de entrada, certo? Esses dados de entrada, eles são processados, certo? Digamos assim, eles ficam no meu sistema. Essa informação, ela chega lá para o pessoal da operação, certo? Então, o pessoal da operação sabe que a mercadoria chegou dentro do prazo especificado para iniciar a operação. E quando eles vão iniciar o processo de operação, digamos assim, quando eles fazem a conferência daquela mercadoria, né, eles identificam que existem algumas não conformidades. Opa! Quando esse produto foi gerado, digamos assim, essa informação foi gerada, eu identifiquei não conformidades com relação a essa informação que chegou, certo? Se tem não conformidade, alguns problemas foram apontados, certo? Então eu registro lá os problemas que foram apontados, e esses registros de apontamento, né? Produto com defeito, matéria-prima fora da validade, por exemplo. Então eu faço esses registros que eles se transformam em dados de entrada, que vão, mais uma vez, fazer parte do meu sistema, certo? E assim, pessoal, eu tenho controle da informação. Então, esse é um caso em específico que tange a operação. Se a gente trabalha, por exemplo, com logística, e a gente a gente trabalha criando pedidos, por exemplo. O que é o criar um pedido? O comercial fez uma solicitação para atender uma demanda do cliente, eu verifico que no meu estoque tem essa mercadoria, vou criar o pedido, certo? Para que esse fluxo logístico ele aconteça. Então, eu venho aqui, ó, o processo de coleta de informações é criar o pedido, certo? Com base na informação que o comercial me passou. Então, isso aqui são os dados de entrada. Então, o pedido é criado dentro do meu sistema, de um SAP, por exemplo, certo? E o que é o dado de saída aqui, por exemplo, é um relatório dos pedidos que são gerados. O momento em que esses pedidos foram entregues, se eles possuem sucesso, qual foi o prazo para a entrega. Então, com essa informação aqui, ela é disseminada a partir do meu sistema. A pergunta que eu queria fazer com vocês é se ficou claro. Eu acabei sendo um pouco prolixo nesse momento, mas se não ficou claro, eu faço uma explicação de novo para a gente ter esse entendimento, certo? Ficou claro para vocês, pessoal? Só me tirem essa dúvida, por favor, imaginando como um sistema de informação ele funciona. Desde o momento que a gente cadastra os dados, as informações,
que existe o processamento e que essa informação ela é gerada. Ficou sim, professor? Ficou tranquilo, sim, professor, também, para mim ficou bem claro. Beleza. Pode falar, perdão. Inclusive, esse primeiro exemplo que você passou aí, a gente chama lá no CD da Sotrec, né, de claim. Quando vem algum pedido errado, a gente faz esse processo, confere e faz esse processo no sistema, né, para enviar de novo o produto para eles corrigirem lá. A gente chama de claim esse processo. Ficou bem claro para mim. Isso. Acho que foi o Ítalo que falou, né? Sim, senhor. Isso. Com esses exemplos que vocês trazem, fica mais fácil da gente ter essa visualização, né? Então você vivenciou uma situação prática aí que se encaixa dentro desse exemplo que a gente trouxe aqui. Mas em linhas gerais, pessoal, é mais ou menos assim como funciona, né? Obviamente que eu dei um exemplo, um relacionado à logística, outro relacionado à operação, certo? Mas, por exemplo, o Felipe, que trabalha com manutenção, ele alimenta lá o sistema dele, né? Então, quando ele está fazendo esse registro das informações, são as entradas. Então, o próprio sistema faz todo o processamento e no final gera a saída. Ou seja, é quando, eu não sei se ele é o supervisor, se ele é o gerente, não sei. Quando ele faz, ou o supervisor, o gerente dele, faz a análise semanal, né, do que aconteceu, ele consegue ter esse controle. Então, esse esqueminha aqui, ó, basicamente faz com que a gente possa ter essa visualização de como funciona esse sistema de informação, né? Esse sistema que usualmente a gente utiliza, que a gente abastece, que permite que o fluxo de informação ela aconteça. Certo? Acho que a gente está tranquilo aqui, né? Para todo mundo. Se alguém tiver mais um exemplo, inclusive, eu agradeço, porque ajuda a gente consolidar nesse sentido. Alguém tem mais algum exemplo aí parecido com o que o Ítalo falou? De alimentar um sistema, verificar a informação que foi alimentada por outro setor, se está tudo certo, se tem algum problema, se precisa alimentar o sistema novamente, se precisa registrar uma informação, certo? Para onde vai essa informação, quem analisa, se precisa realimentar novamente. Alguém tem algum exemplo para complementar aí, pessoal? Só para a gente trocar esse conhecimento. Eu tenho um exemplo, professor, pedir licença aí desde já para todos. Na manutenção acontece muito isso aí, né? Meio que diariamente, né? Para a galera tentar entender aí, o exemplo que acontece comigo, né? Olhando para esse esquema aí. É feito uma coleta de dados, que nesse caso foi a inspeção que passou no equipamento e viu que precisa comprar um farol. Aí ele planeja, ele abre uma nota no sistema e aí a pessoa vai e insere o código daquela peça, o planejador, que já é outra pessoa, inseriu dentro do sistema. Aí passou para a pessoa que compra a peça, que é o aprovisionador, comprar esse farol. Aí ele já vai entregar na última fase, né, que a gente chama de preparação, entregar para execução esse farol. Mas aí vamos se dizer que a bomba sempre explode na mão do preparador, que seria esse dado de saída. Aí o meu feedback pro preparador é dizer que aquele farol não dá aplicação. Aí eu vou precisar fazer todo esse processo novamente. Aí o aprovisionador vai ter que tentar falar com o fornecedor para trocar aquela peça, porque não deu aplicação por conta que foi pedido um item errado. Né? É mais ou menos isso que eu consigo absorver e trazer para a minha realidade. Né? Perfeito, Felipe. Complementando o que o Felipe falou aí, professor, tem a parte também que ele agrega aí o material numa OM, se a OM não tiver dentro do radar do prazo do lead time da peça, aí afeta o indicador, né, da manutenção. No caso da preventiva, que vai estar fazendo a troca da peça. Então, é tudo interligado. Eu já trabalhei nos dois lados da moeda, tanto vendendo quanto recebendo. Então, esse fluxo dele aí é verdadeiro. Acontece diariamente. E a gente sabe, né? Vocês deram alguns casos aí, o Felipe, a Elisete, o Ítalo, e a gente sabe que esse processo de alimentar sistema, principalmente quando a gente tem problemas, dá uma dor de cabeça, né? Por exemplo, dentro da logística, quando uma mercadoria ela vai ser entregue, quando ela não é entregue, que gera um insucesso, que a gente precisa criar um pedido novamente, que precisa alimentar o motivo daquilo, que precisa procurar um novo contato com o cliente,
o novo contato do cliente para tentar formalizar aquela entrega. Então, esse fluxo de informação, aqui é uma estrutura bem genérica, né? Digamos, é só para a gente ter um entendimento básico. Mas isso acontece instantaneamente nos sistemas produtivos, porque constantemente a gente está alimentando os sistemas com informação, certo? E volta e meia a gente tem umas dores de cabeça, principalmente quando a gente se relaciona com outros setores, né? Que a gente tem uma demanda para fazer, mas em dado momento, mesmo sabendo que a gente precisa resolver aquela problemática, o outro setor, o outro departamento não ajuda, e a gente vai tentando lidar com essas problemáticas ao longo do dia, certo? Então aqui, pessoal, é só um esquema para a gente... normalmente a gente já trabalha com sistema de informação, né? A gente já sabe, digamos assim, sob o ponto de vista prático, como ele funciona, mas adentrando no aspecto teórico, alguns conceitos de como funciona essa dinâmica, ele se estrutura dessa forma aqui. Com os exemplos que vocês deram, ajudou a consolidar bem esse entendimento, acredito eu, certo? Então aqui, pessoal, só detalhando, né? São os elementos, né? A coleta, o processamento, a distribuição, a retroalimentação, o feedback. Aqui tem um detalhamento sobre todas essas etapas. Então, eu não vou me estender muito, porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas são todos aqueles aspectos, digamos assim, tanto dados quanto informações, que vão adentrar dentro de um sistema, certo? Eu dei um exemplo mais manual, mas a gente sabe que hoje em dia tudo é feito de uma maneira mais eletrônica, e a partir do momento que a gente faz um bipzinho lá com o nosso equipamento, aquela informação, o número daquela nota em específico, ela vai automaticamente para o sistema, certo? Então a gente começa a ter o controle sobre aquilo de uma maneira mais otimizada, digamos assim, né? Mais rápida, mais eficiente, porque o fluxo informacional, quando é alinhado aos recursos tecnológicos, eles acontecem de uma maneira muito rápida, né? Muito eficiente. Então esse processo de coleta é pegar essas informações, fazer esses registros, né? E jogar essas informações, esses registros no sistema. Algumas empresas, alguns processos são mais otimizados, certo? Utilizam alguns recursos que fazem com que isso aconteça de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais branda, uma leitura mais rápida, uma leitura mais branda, certo? E aqui é um exemplo disso, né? Para fazer com que essa informação ela adentre dentro de um sistema de uma maneira mais rápida. Aqui, com relação ao processamento, então, são softwares específicos que as organizações elas acabam utilizando para fazer esse processamento, né, pessoal? Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, que eu conheço um pouco mais, o SAP e o Softcom, certo? Que auxiliam que a gente joga as informações lá no sistema para que a gente possa ter esse controle, para que gere alguns relatórios, para que a gente possa ter uma visualização das notas, dos pedidos, ter uma visualização bem ampla das informações que adentram nesse sistema. Obviamente que cada sistema produtivo, cada tipo de atividade, cada tipo de operação tem um sistema que é compatível com as suas necessidades, uns mais, digamos assim, mais robustos que os outros, né, que tem um tratamento diferenciado para um processamento diferenciado para aquelas informações que ali adentram. Mas, por exemplo, quando a gente utiliza uma planilha para fazer um gerenciamento, aquilo também possibilita, né, um controle informacional, gera um processamento daquela informação. Então, tudo a gente tem que pensar sobre essa ótica do processamento da informação, que seja um sistema compatível, primeiro, com as necessidades da empresa, certo? E com o potencial de investimento que a empresa tem para utilizar aquele sistema de informação. Mesmo sabendo que quanto mais a empresa investir nesse fluxo informacional, quanto mais esse fluxo informacional acontecer de uma maneira consistente dentro da organização, como a gente já vem falando, né, isso vai auxiliar no processo decisório, certo? E aqui, pessoal, a questão do armazenamento, né, o registro das informações. A Tatiane trouxe uma importante contribuição, mas o paralelo que eu queria trazer, como eu já mencionei agora há pouco, é a necessidade que as informações elas retenham, que as organizações elas retenham as informações. Por que é importante reter as informações, pessoal? Para que a gente possa sempre ter o controle sobre o processo. Isso quem fala não sou eu, né? Eu menciono sempre a ISO, né? Que traz essa relação da qualidade com a gestão informacional. Que é importante que, para que você tenha um controle da qualidade eficiente, tenha um sistema de qualidade eficiente, você consiga ter
um controle informacional, que as informações que são importantes sobre o seu processo, você tenha domínio sobre elas, né? Porque a partir do momento que a gente tem um domínio sobre tudo que acontece dentro de uma organização, dentro de uma operação, dentro de um setor, dentro de uma unidade produtiva, enfim, a gente consegue controlar mais as variáveis que podem impactar negativamente dentro dos processos, certo? E a ideia, quando a gente menciona a ISO 9000, que é a questão da mentalidade de risco. O que é a mentalidade de risco? É a busca para tentar minimizar aquelas variáveis que podem impactar negativamente dentro do meu processo. Em paralelo a essa mentalidade de risco, a melhoria contínua. Então, como é que a gente pode trabalhar com a mentalidade de risco e trabalhar com a melhoria contínua? Para trabalhar com essas duas vertentes, que são bases da ISO 9001, por exemplo, a gente precisa ter um fluxo informacional eficiente. Então, é por isso que essa relação da informação, tanto com a tomada de decisão, como a gente menciona sempre, mas principalmente com os aspectos relacionados à qualidade. Quando a gente menciona, por exemplo, assim, a informação ela se relaciona com a qualidade. Muitas vezes a gente fica pensando, será? Qual a relação? Eu não consigo ver essa relação. Mas quando a gente imagina que para que a gente tenha um processo de qualidade adequado, que a gente possa minimizar os riscos, que a gente possa promover a melhoria contínua, a gente precisa ter essas informações, que a partir dessas informações a gente consegue ter uma tomada de decisão adequada, a gente consegue melhorar o nosso processo e, consequentemente, otimizar a qualidade desse meu processo, desse meu sistema, certo? E aqui a distribuição, pessoal. A distribuição é, digamos assim, disseminar a informação para todos aqueles indivíduos que têm acesso a ela, né, que tomam decisão a partir dela. E, por último, o processo de retroalimentação ou feedback, a partir do momento que a informação ela chega para alguém, né, e aquele indivíduo toma uma decisão. Qual é essa decisão? Ou, digamos assim, fazer com que algo aconteça, ou gerar novas informações para limitar o sistema. Então, o feedback é tudo aquilo que acontece após a informação ser processada, chegar no indivíduo e ele ter uma ação, né? Seja aceitar um material que chega, seja realizar um processo de fabricação, ou descartar, né? Se eu estou descartando, quais os motivos que estão me fazendo descartar determinado material? Então, a gente precisa jogar isso no sistema para que a gente possa ter todo o controle. Então, aqui eu só detalhei um pouquinho mais esse primeiro quadro, certo? Esse primeiro quadro esquemático, digamos assim, para que a gente possa ter essa visualização. Pergunta, ficou claro, né, pessoal? Essas funções, essa dinâmica de como funciona esse sistema de informação? Tranquilo, né? O Jonas deu retorno. Preciso de um feedback maior de vocês agora. A gente está caminhando para a parte final da aula. O George deu retorno, o Janderson deu retorno, o Marcelo deu retorno, Pablo, Jefferson, Romo, Carlos, Elisete. Show de bola, pessoal. Gilvana. Dito isso, a gente finaliza o conteúdo, certo? Na nossa aula de hoje. Então, o que é que a gente trabalhou hoje? Certo? A gente fez essa conceituação de sistema de informação, certo? Viu os objetivos de um sistema de informação e viu, por último, essas funções, esses elementos do sistema de informação. Na próxima semana, a gente vai conversar um pouquinho sobre os componentes desse sistema e destacar também a importância do componente humano, né? Porque a gente sabe que, por mais que um sistema de informação ele esteja, digamos assim, em pleno funcionamento, adequado, bem ajustado, se o indivíduo que alimenta aquele sistema quiser comprometer aquele processo, ele pode comprometer. Então, isso é absolutamente normal dentro do sistema produtivo, o momento em que esse componente humano acaba influenciando negativamente nesse fluxo informacional. Então, a gente vai tentar ver um pouquinho sobre esses elementos, certo? E já adentrar nos tipos de sistemas, fazendo um detalhamento maior para que a gente possa ir caminhando dentro dos sistemas de informação. Certo, pessoal? Antes de finalizar a nossa aula de hoje eu vou fazer a chamada via SIGA-A direto, certo? Eu mencionei com vocês na primeira aula que ia alternar entre o meu software, né, que gera a planilha, e a chamada direta no SIGA-A. Então, hoje eu vou fazer a chamada direta no SIGA-A. Tudo bem?
Vocês aguardam só um minutinho aqui, enquanto eu paro de compartilhar minha tela. Interromper.